Olá! Segundo Otto Maria Karpo, a literatura russa do século XIX teve que desempenhar várias funções, além da literária propriamente dita. Era jornalismo num país em que não existia imprensa livre. Era tribuna política num país em que não havia parlamento. Era cátedra universitária num país em que as universidades eram fiscalizadas pelos agentes de polícia. Era púlpito num país em que a própria igreja estava muda. Num jogo tão complexo, Dostoiévski conseguiu subir ao pódio, talvez só acompanhado por Tolstói, como o mais celebrado romancista russo. As razões variam. O filósofo Berdyaev afirmava que ele foi não só um grande artista, mas o maior dos metafísicos russos. Para Albert Camus, foi ele, e não Karl Marx, o grande profeta do século XIX. Einstein declarou que Dostoiévski lhe deu mais do que qualquer outro pensador, provendo-lhe um vislumbre inspiracional no relativismo e na instabilidade da realidade. Nietzsche confessava que ele foi o único que me ensinou alguma coisa em psicologia, e Freud confidenciou: Dostoiévski sabia mais sobre a alma humana do que eu. Segundo seu biógrafo Josef Frank, ele possuía o que eu chamo de uma imaginação escatológica, capaz de visualizar ideias em ação e então segui-las até as suas últimas consequências. Seus romances policêntricos nos precipitam entre pontos de vista existenciais de diferentes personagens, onde o realismo externo se choca com realidades interiores que oscilam entre a mística e a patologia. Em meio a emoções vulcânicas, intrigas labirínticas e ideias extremadas, mesclam-se o burlesco e o trágico, o sentimentalismo e o cinismo. De fato, notou Leonid Grossman, ele passou por vários estágios na busca por uma verdade guia. Romantismo, socialismo utópico, cristianismo, especificamente a ortodoxia russa, o solo do eslavofilismo, a Era de Ouro e a luta contra a Europa agonizante, e finalmente a teocracia, ou seja, uma igreja-estado. Em oposição ao mundo imóvel, claro e preciso de Tolstói, o filósofo Vladimir Solovyov afirmava: aqui tudo está em fermentação, nada está formado, tudo está em formação. Dostoiévski não acreditava somente no passado, mas no reino de Deus vindouro e compreendia a necessidade do trabalho e do sacrifício para sua realização. O próprio escritor confessava: sou um filho do meu tempo, um filho da descrença e da dúvida até este exato momento, e tenho certeza disso até o túmulo. Mas eu compus em mim uma profissão de fé, onde tudo é claro e sagrado. Esta profissão de fé é bastante simples. Eila. Crer que não há nada mais belo, mais profundo, mais simpático, mais razoável, mais corajoso ou mais perfeito que Cristo. E não somente que não há nada, como não pode haver. Mais ainda, se alguém me provasse que Cristo não está na verdade, e se fosse realmente estabelecido que a verdade não está com Cristo, eu preferiria permanecer com Cristo mais do que com a verdade. Não à toa, Dostoiévski declamava frequentemente em público o poema O Profeta, de Pushkin, concluindo: a voz de Deus me conclamou. Ergue-te, ó profeta, vê e ouve, enche-te com a minha vontade, avança sobre terras e mares e inflama os corações dos homens com o teu verbo. Para discutir a vida e obra de Dostoiévski, convidamos Flávio Ricardo Vassoler, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e autor de Dostoiévski e a Dialética, Lucas Simone, doutorando em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo e tradutor de Memórias do Subsolo, entre outros, e Priscila Marques, doutora em Literatura e Cultura Russa pela Universidade de São Paulo, tradutora de Dostoiévski e mestre com dissertação sobre crime e castigo. Priscila, você pode nos introduzir à juventude, ao contexto familiar de Dostoiévski, os seus anos de formação, o que está saindo dali? Sim. Bom, Dostoiévski, ele é filho de... O pai dele é médico, né? E ele acompanha muito essa rotina do pai, aquela vida já muito difícil, né? Daquela realidade dos doentes e etc. E ele tem essa ligação, então, já com o povo e com o sofrimento já desde o começo, né? A família de Dostoiévski recebeu um título de nobreza, então ele não é exatamente essa pessoa do povo, mas que é algo que marca um certo senso de dignidade para a personalidade dele. Mas depois, na vida futura dele, quando ele, enfim, já adiantando um pouco, é preso e etc., e vai para as galés, essa experiência com o povo se fortalece ainda mais, essa vida, ele como testemunho ocular das classes mais desfavorecidas e da população mais vulnerável da Rússia. Essa acho que é uma marca que está desde essa experiência inicial na infância e que ele carrega para a vida toda. Ele nasce, então em 1821, salvo engano, correto? 1821.
E vai viver a sua juventude justamente na década de 40, uma grande efervescência intelectual. Então, se a gente puder falar assim, nesse momento ali de formação intelectual, o tipo as correntes que estão em voga, como que elas estão impressionando o jovem Dostoiévski, como que ele está reagindo a elas, se você puder dar uma ideia disso. Claro, bom, esse período da história europeia, e aí a gente pode incluir Rússia em história europeia, né, a despeito de certas possíveis reclamações por parte dos próprios russos, mas é um período de extrema importância, né, no debate político, ideológico do século XIX, que vai ter, obviamente, implicações para o século XX, mais especificamente aqui para o nosso herói, o Dostoiévski, né? É sempre bom lembrar que a Rússia, um colega meu de faculdade, um grande amigo meu, costuma dizer que a Rússia, ela foi descoberta pelo Napoleão, né, em 1812. E na Rússia a gente vai ter, então, além dos desdobramentos do momento de 1812, que traz uma série de ideias europeias para dentro da Rússia, a gente vai ter os anos 20, que também tem um momento importante, que é a do levante dos dezembristas, né? Então a gente tem aquelas crise sucessória com a morte do Alexandre I, ou Alexandre I, né, como preferirem. Uma espécie de, digamos, jornadas como as nossas jornadas de junho aqui, talvez, né? Então você tem um movimento de um monte de gente de agendas políticas díspares, às vezes, fazendo reivindicações por uma nova Rússia, né? Inclusive, isso vai ter algumas implicações em domínios da Rússia, como a Polônia, por exemplo. A Polônia vai ser uma república constitucional, uma monarquia constitucional, perdão, antes da própria Rússia, né? E isso vai causar, inclusive, para o próprio Dostoiévski, alguns momentos de frustração e irritação, né? Então, esses dois momentos vão acabar se plasmando para fundir, então, e gerar essa geração aí dos anos 1830, 1840, que são marcados pela repressão, então, um período tradicionalmente visto como de repressão na Rússia, né, do Tsar Nicolai I, ou Nicolau I, como queiram, né? Então, nesse momento, a Rússia se vê imbuída de uma série de grupos que tentam postular uma via mais, pelo menos, constitucional dentro da Rússia, então que a Rússia adquirisse uma constituição mais ou menos ao exemplo da Polônia, o que acaba acontecendo ao contrário. A Constituição da Polônia é revogada, né, depois de um levante em 1830. Então a gente vai ter, nos anos 1840, um primeiro momento de formação, talvez, um momento embrionário disso que a gente vai chamar de inteligência depois, né? Então uma série de grupos que têm reivindicações, às vezes, díspares, né? Tanto grupos republicanos como grupos monarquistas constitucionais. Você vai ter também, em contrapartida, um recrudescimento das posturas mais, digamos, conservadoras ou até francamente reacionárias mesmo, né? Então, o surgimento daquela divisa de ortodoxia, nacionalismo e eslavofilia. E povo, né? Isso, perdão. Mas, de qualquer maneira, então, você vai ter um momento de debate intenso, e aí talvez o momento mais famoso seja lá o da Carta Filosófica do Tchadaev, então, em que esse debate meio que explode, então, né? A Rússia quer saber, afinal de contas, o que ela é, para onde ela vai, de onde ela veio. Em que ela contribui, né? E em que ela contribui, exatamente. Então, para o Tchadaev em nada, né? Em nada. É uma nulidade completa a Rússia. Então, basicamente nesse cenário que se dá a formação, dentro desse debate que se dá a formação do Dostoiévski. Acho que uma figura que é contraditória no debate importante para a formação do Dostoiévski, que é o Nikolai Gogol, que transita de maneira às vezes dúbia entre esses diversos, diversas correntes políticas, ideológicas, e que vai ser uma espécie de referência não só ideológica, como artística, principalmente, né, para o Dostoiévski. Flávio Ricardo Vassolero, vamos, então, sem perder esse cenário de vista, até porque o Dostoiévski vai ter uma atividade política com consequências dramáticas, mas vamos colocar logo em pauta aqui a vocação de escritor, né? Como é que, o tipo de influência que ele está recebendo e, sobretudo, quais são os primeiros frutos disso? Vamos situar aí as primeiras obras, quais as características já estão se revelando? Olha, na sua introdução, Marcelo, você falou ali sobre um conceito que me parece totalmente fundamental
que o Joseph Frank ele vai cunhar a partir do Corpo a Corpo com as obras de Dostoiévski, que é a noção de escatologia criativa. E enquanto você lia, a gente está falando aqui dos anos de formação, dos anos de juventude de Dostoiévski, eu me lembro de que, ele nasce ali em Moscou, né, em 1821, e o pai do Dostoiévski trabalhava lá no hospital para tuberculosos, e a mãe do Dostoiévski, dostoiévskianamente, viria a morrer ali de tuberculose. É uma morte ali freudianamente sintomática para várias reverberações. Dostoiévski fica em Moscou até, se eu não me engano, até os 17 anos, quando ele vai então para a Academia de Engenharia Militar, que era menos um desígnio da sua própria vocação e mais ali para cumprir os auspícios do pai dele. Mas eu me lembro, por exemplo, ao ler o primeiro volume ali dessa magistral biografia de Dostoiévski, em 5 volumes já publicados no Brasil, que o Joseph Frank vai escrever, em determinado momento ele vai falar, por exemplo, da influência do Eugênia Grandet, do Balzac, sobre o Dostoiévski. E tem um momento que me parece muito importante, em que o narrador ali, balzaquiano, do Eugênia Grandet, ele começa a refletir sobre um tema que depois vai ser basilar para todo o desdobramento da obra, sobretudo pós-siberiano de Dostoiévski, que é a questão da morte de Deus. Que é a questão de que por 1800 anos, a gente está falando de um escritor, Balzac, ali do princípio do século XIX, toda a fundação, todo o tecido social havia se baseado na questão de que a morte era uma transição, na questão de que havia eternidade para a alma, na questão de que as faltas cometidas nessa vida, que não era tida como finita, poderiam eventualmente ser expiadas, ser cicatrizadas no além-mundo. E Balzac, então, pensando sobre o espírito da época e pensando essa época em devir, pensando uma época que está preterindo, está expulsando Deus da história, ele começa a imaginar o que aconteceria com as relações sociais se a figura de Deus, então, fosse proscrita da história. E, num determinado momento de Eugênia Grandet, ele fala, olha, na verdade, hoje, Deus passa a ser não a figura do Pai Celestial, de reconciliação das faltas humanas, mas o próprio capital, o próprio dinheiro. E hoje as classes dominantes, o narrador, volto a frisar, de Eugênia Grandet pontua isso, hoje as classes dominantes já agem preterindo o além-mundo e perguntando quanto vale, ao invés de quem é que faz a lei. E aí o narrador escatologicamente reflete, quando isso passar da burguesia para o povo, o que acontecerá com a nação? Eu, lendo Eugênia Grandet depois, eu falei, eu imaginei a extrema excitação do jovem Dostoiévski, que depois se apropriaria e levaria às últimas consequências esse mesmo tipo de reflexão que fazia com que as ideias encarnadas e vivenciadas pelas personagens não fossem expressas em atos no sentido mais comezinho, cotidiano. Como se as personagens, então, encarnassem as ideias de sua época, levando-as às últimas consequências, para que o Dostoiévski fosse tateando pelas possibilidades projetivas de desdobramento da história. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa influência balzaquiana, escatológica, levando a questão até as últimas consequências. Imagina aquilo que vai acontecer com Raskolnikov em Crime e Castigo, sobre o qual a gente vai falar logo, em que ele traz para si essa questão da morte de Deus, a morte, então, do não matarás, o decálogo de Moisés revogado, e ele, então, vai se propor um homicídio como um teste nihilista, revogando o não matarás. Isso já é uma tentativa da Dostoiévski de tentar mostrar, vamos pegar assim nesse sentido do Frank, da escatologia criativa, como é que em que essa época poderia redundar com esse princípio de uma ideia encarnada pela personagem, levando as possibilidades, as aporias, as desconstruções nihilistas às suas últimas consequências. Então já o jovem Dostoiévski, desde o princípio, tinha um aspecto febril de incorporar ideias e de pensá-las num tecido de tempo alargado, como se fosse possível tatear no agora os desdobramentos mais radicais das ideias. Então, antes de entrar em Crime e Castigo, até vamos jogar um pouco de querosene nessa fogueira, porque o evento possivelmente mais dramático da vida de Dostoiévski acontece antes, você citou, o
o que vai ser o período pós-siberiano, porque o período siberiano acontece justamente uma prisão, ele está envolvido num círculo revolucionário, o que, assim, eu acho que para enuclear, sobretudo, o interesse aqui é, quais são as consequências para o Dostoiévski dessa prisão, desse período, são 10 anos, salvo engano, né, de prisão, e inclusive com um momento dramático ali, de uma simulação de assassinato. Se vocês puderem sintetizar isso... Priscila? Claramente, acho que há um antes e depois, inevitavelmente, né? Embora a gente possa falar de continuidades e descontinuidades, não uma ruptura completa e tal, a obra inicial é muito variada, ela é muito não é aquele Dostoiévski clássico que a gente está acostumado, o que vai acontecer depois dessa experiência, né? A primeira obra, Gente Pobre, que é um sucesso absoluto, ele é escalado, é colocado do lado de Gogol. Aliás, sobre o que o Flávio estava falando, da influência de Balzac e a escatologia, tem muito Gogol aí. Em termos de tradição nacional, isso está absolutamente ligado com Gogol, né? E que são praticamente 15 minutos de fama, né? Porque o próxima obra já decepciona brutalmente essa crítica que se pretende progressista e tal, mas que não entende que certos elementos que a prosa Dostoiévskiana traz e como sendo o que deveria ser aquela literatura daquele momento, a literatura talvez de denúncia ou de reflexão sobre a realidade social, e que é o duplo. E essa é uma marca muito interessante de Dostoiévski, que já aparece lá atrás e que não vai desaparecer, e que faz uma ruptura entre o que Dostoiévski traz para a literatura e o que era esperado daquela literatura naquela época, que é a inserção do elemento fantástico e essa ideia que ele tem de que falar sobre a realidade é falar muito da linha do que o Flávio estava falando. Falar da realidade não é falar do normal e do prosaico e da vida como ela corre normalmente, mas da crise, do exagero, da doença e não da saúde, né? E a partir do momento em que, no sentido de que ele entende que na crise você entende a normalidade, a partir da crise, da exceção, você entende a regra. E isso não é exatamente bem recebido, é tudo muito esquisito. Em russo se cunhou um termo muito pejorativo, Dostoiévshchina, que é dostoievskismo, que é para falar desse estado, dessa atmosfera que a obra de Dostoiévski proporciona, que é meio doente, meio exagerada, e é um pouco o que a gente sente mesmo quando lê a literatura de Dostoiévski, mas que é visto de uma maneira assim, que é um xingamento, na verdade não é um elogio, não é uma boa característica, né? Essa coisa exagerada é um pouco doentia. O que acontece a partir entre essas duas experiências, né, de pré e pós exílio e prisão, o personagem inicial da juventude é fundamentalmente um sonhador, um pouco dentro daquela categoria que tem na literatura russa, que eles chamam de lishny человек, que é o homem supérfluo, aquele homem que não consegue que está na tradição de Onegin, que está muito na tradição literária russa, do homem que não consegue fazer as capacidades e as potencialidades dele servirem para alguma coisa de fato no mundo. Depois do exílio a gente tem o surgimento de temas políticos mais fortes e esse homem ideólogo, esse homem que, a partir do surgimento da geração dos anos 60, que em contraposição àquela geração formando dos anos 40 que o Lucas estava falando, que para de olhar com contemplação os problemas e pensando, poxa, mas que difícil resolver, que complexo que é essa nossa realidade, e fala assim, não, a gente vai agir sobre esse mundo, né? Não adianta só a gente ficar lendo literatura e filosofia alemã, que isso não vai levar a lugar nenhum. E é desse homem que ele passa a falar depois dessa experiência do exílio. Lucas, posso trazer aqui um tema que vai surgir, eu acho que com força aí, ele vai passar depois, vai fazer viagens pela Europa, e começam as grandes obras aí, né? Primeiro Memória do Subsolo, depois Crime e Castigo. Agora, um tema que vai percorrer agora ao longo da nossa conversa, inclusive a gente vai trazer isso várias vezes, são as críticas do nosso herói aqui ao Ocidente, à cultura ocidental, ao iluminismo, ao materialismo, ao cientificismo.
Como é que isso começa a surgir nesse momento aí de amadurecimento literário? Como que isso se expressa nas obras, nessas primeiras grandes obras aí? É curioso que esse novo Dostoiévski, esse segundo Dostoiévski, quer ele exista, quer não, né, depende da visão, da crítica que se faz, ele propõe constantemente uma visão do homem dos anos 60 sobre o homem dos anos 40. Geralmente o Dostoiévski dos anos 60 criticando o Dostoiévski dos anos 40, né? E parece que até isso extrapola os limites temporais dos anos 60 propriamente, né? Parece que ele vai reelaborando essa crítica e ela aparece sob diversas formas até os anos 70, 80, na verdade, né? Por exemplo, o primeiro romance que ele consegue publicar depois do retorno, o Aldeia de Sipanchkava, eu posso falar com um pouco mais de propriedade por ter traduzido, tem um claro alter ego dele ali, colocado em situações ridículas, justamente na medida em que ele defende essas teorias que ele teria defendido nos anos 40, né? Então, uma espécie de adulação ao Ocidente, não à toa é um rapaz que vem de São Petersburgo, ele tem uma formação pautada nos valores ocidentais, então o Dostoiévski meio que tira um barato dele mesmo, né, nos anos de juventude. E aí o papel das viagens dele ao Ocidente acho que é definitivo, né? E aí talvez o mais contundente seja o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, né? Em que ele vai chegar a conclusões nefastas sobre o que o Ocidente significa e em alguns momentos até pode chocar um pouco os leitores ocidentais, né? Algumas das conclusões a que ele chega, especialmente dentro do âmbito da igreja, né? Por exemplo, a gente talvez consiga falar um pouquinho mais depois, porque é comum pensar o Dostoiévski dos anos 40 como um sujeito que participou do círculo de Petrashevsky, então provavelmente tinha essa filiação Belinsky, então a gente imagina que ele pudesse já ser mais progressista, pendendo para o ateísmo, mas na verdade foi justamente o pomo da discórdia com Belinsky, né, a questão da religião. Então já estava presente no Dostoiévski dos anos 40 e isso vai ser amplificado pela experiência provavelmente do cárcere, né? E é nesse ponto em que algumas das críticas mais contundentes são feitas. Você imagina que ele vai olhar para o Ocidente, pelo menos ver na figura da Igreja Católica ou do protestantismo algo em que ele possa se apoiar para granjear alguma espécie de simpatia do Ocidente, mas é praticamente o cerne da crítica dele ao Ocidente é precisamente a questão da Igreja Ocidental, né? Então, para ele, os valores romanos que estão meio que inextricavelmente, digamos, dissolvidos ali, né, na visão do cristianismo da Igreja Romana e do protestantismo é que teriam propiciado o surgimento do ateísmo, dos movimentos socialistas. Então a crítica dele, digamos, parte da crítica à Igreja Ocidental, de certa forma, né? Então, não sei se vocês... Que no fundo vem num pacote inteiro, né? Porque toda a estrutura que está baseada no princípio, para Dostoiévski, no princípio equivocado, né? A estrutura do Ocidente social, ela é errada porque ela parte do individualismo. Então, nada ali tá certo, nem a maneira como se organiza politicamente, nem a maneira como a espiritualidade se desenvolve, né? A análise que ele faz, e todos os países pelos quais ele passa, ele faz uma crítica mordaz. É muito interessante também olhar Notas de Inverno sobre Impressões de Verão como um olhar sobre a própria Rússia, né? Acho que isso é uma outra faceta super interessante do texto. Mas como ele fala da França, né? O que são os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade, essa liberdade se você tiver dinheiro, igualdade, enfim. Política. Que no fundo isso não fala... como não parte do princípio de que o indivíduo se vê como um ser social e ligado e responsável por uma comunidade, as ideias de culpa coletiva que Dostoiévski tem, isso tudo não vai ter um fundamento sólido, e é isso que distingue a Rússia do Ocidente, né? Eu quero pegar a deixa, Flávio, justamente porque a Priscila falou sobre o individualismo. Crime e Castigo. Você tem um romance ali, a história basicamente de um jovem que decide cometer um assassinato, assassinar uma velha usurária, não por necessidade, não por dinheiro, não por paixão, crime passional, mas por uma tese, por uma ideia, para confirmar uma ideia. Qual é essa ideia e como ele executa?
Bom, ali eu que só vou retomar só um pouquinho esse gancho com o Notas de Inverno sob Pressão de Verão. Essa questão, colocando Dostoiévski entre a eslavofilia e o ocidentalismo, me parece bastante intrincada e gerando várias correntes críticas ali na recepção de Dostoiévski. Quando Dostoiévski pensa, digamos, mais ao fim da vida, e sobretudo em textos bastante conservadores ali publicados no Diário de um Escritor, né, que vai cobrir boa parte a atividade jornalística de Dostoiévski, muito do antídoto do que ele via de uma possibilidade construtiva para se contrapor, para fazer uma barricada a esse individualismo corrosivo do capitalismo ocidental, dizia respeito a um tipo de comuna de trabalho na Rússia e a aquilo que eu chamo de uma idealização daquele tipo de regime russo que, em termos práticos, se distanciava profundamente do que ele entrevia, mas de qualquer maneira ele via essa Rússia ortodoxa, monarquista, contra a qual ele havia se contraposto, e aí o Lucas apontou ali uma série de perspectivas ambíguas do posicionamento político de Dostoiévski em meio ao círculo de Petrashevski, né? De qualquer maneira, esse era um dos posicionamentos mais propositivos e conservadores de um Dostoiévski ali, tentando entender a Rússia como uma possibilidade de barricada ao Ocidente. Porém, ali no mesmo texto de Notas de Inverno, há um momento em que Dostoiévski fala de uma utopia, e essa utopia se aproxima também dessa organicidade social da Rússia, mas que de qualquer maneira tem um aspecto mais universalizante que poderia, de alguma maneira, retomar um laço de contiguidade com o socialismo, desde que o socialismo não se mostrasse ateu, desde que ele não se desvinculasse da infinitude da alma, desde que ele retomasse seus laços com a divindade, que era a noção de que haveria uma reciprocidade entre a parte, o indivíduo e o todo, num sentido de doação, uma comunidade que forjasse, a Priscila fez menção, a igualdade política, a liberdade, digamos, econômica, mas Dostoiévski não via a liga da fraternidade no solo ocidental. E aí, para retomar essa questão que você me traz para o Crime e Castigo, o Raskolnikov é esse ancestral, né, do seu vamos chamar de irmão mais novo, Ivan Karamazov, de quem eu posso extrair aí um aforismo: se Deus não existe, tudo é permitido, esse aforismo atribuído ao Ivan Karamazov, ele é o final da obra. O Raskolnikov vai perceber, ele vai incorporar essa questão, esse esgarçamento nihilista que o Dostoiévski entrevê com a morte de Deus, ou com a potencial inexistência de Deus, e Deus não mais balizando o devir da história. Ele vai dizer: qual é a consequência, no bojo das ideias, qual é a consequência radical da inexistência de Deus? O fato de que o homem, então, passa a ocupar o trono, a vacuidade daquele que era a salvaguarda dos valores éticos. E nesse sentido, apenas a massa, aqueles que ele vai chamar de seres ordinários, vão continuar obedecendo a leis que não têm mais substrato algum na realidade social. E aí ele vai tomar para si esse experimento nihilista de saber se ele pode se alçar à condição de ser extraordinário. Por exemplo, o Lucas falou agora há pouco do Napoleão, que é uma figura ali que perpassa o imaginário russo desde a invasão, né, da Rússia pelas tropas francesas. Ele vai dizer que Napoleão não se preocupava com os soldados dizimados como moscas na sua campanha de retirada da Rússia, e tomava a vida alheia como um instrumento, como uma peça de uma grande engrenagem que deveria perfazer o movimento da história que ele próprio comandaria. Quando o mais comezinho dos estudantes começa a tomar para si um ego do tamanho de uma catedral, é porque o individualismo está perpassando as estruturas mais micrológicas da sociedade, e cada um já pode imaginar um grau de competitividade cesariano, napoleônico. Então Dostoiévski não está pensando só na camarilha, nesses grupos de grande poder que concentravam para si, consuetudinariamente, os jogos de força da sociedade. Ele está mostrando como é que isso está justamente se espraiando pelo tecido mais ínfimo da sociedade. Se nós nos lembrarmos daquele trecho do Balzac que eu citei agora há pouco, é justamente uma ilustração disso. Antes se passava ali na camarilha do poder. Agora, no tecido mais comezinho da vida, esse cálculo utilitário, esse cálculo hedonista, esse cálculo narcísico, esse cálculo nihilista, vai embasar essas ações. E aí o Raskolnikov vai entender, é um raciocínio que nós devemos tomar como algo odioso, mas de qualquer maneira ele vai entender que a velha usurária
e são termos dele, para quem ele empenhava a quinquilharia da sua pobreza, os parcos objetos, a Aliona Ivanovna, vai ser tida como alguém que ele deve assassinar, aniquilar, para eventualmente amealhar o seu espólio e começar então os seus supostos projetos. Ele não diz eventualmente quais são, e o que o interessa de fato é perceber se ele pode aspergir sangue alheio e aguentar o fardo do assassínio. E não aguenta. Quais são as estratégias que o autor usa para levá-lo à confissão e talvez arrependimento? Não sei se chega a esse ponto, Priscila. Pois é. É tudo muito dúbio em Dostoiévski, né? O Raskolnikov parece ter muita certeza do que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo ele vacila tanto, ele comete o crime por acidente, quase. Ele é uma série de casualidades que dá certo aquilo, porque não é aquela coisa planejada. Não acontece de fato. Tem uma série de coincidências em que, enfim, inclusive ele comete um duplo assassinato. Isso não está muito longe de ser o plano. Ele assassina a irmã da velha usurária também. E ele não é encontrado e ele, enfim, não é pego também por casualidades, né? Então, tem um nível de ironia de Dostoiévski falando assim, olha só como ele não é essa pessoa desde sempre, né? E até o momento em que o Raskolnikov, em das várias elucubrações que ele faz, aqueles longos monólogos interiores que tem no romance, ele admite para si mesmo, mas eu sempre soube que eu não era capaz disso. No fundo, eu sabia que eu era ordinário, mas ele está possuído pela ideia. Então, é preciso relativizar o quanto ele está tomado por aquilo, mas o quanto ele efetivamente se acreditava um extraordinário é um pouco dúbio também. Na minha leitura, o que acontece em Crime e Castigo, ele reconhece, no momento em que ele se entrega, ele tem aquela experiência com a Sônia que revela coisas para ele, não revela plenamente, mas que aponta caminhos que ele não entende direito, ele não entende a Sônia, ele tem escárnio, ele tira sarro da crença dela, mas ela está ali, e ele volta para ela, né? E aí ele se entrega um pouco admitindo que no fundo ele era ordinário e não negando a teoria. No começo ele não nega, naquele momento eu estava errado, eu estava certo, o problema é que eu não era extraordinário. Tanto que quando ele vai preso e os primeiros capítulos do epílogo, ele está repetindo as mesmas teorias ainda, ele está altamente envergonhado e inconformado que ele se vê ali como muito ordinário, de cabeça raspada, precisando do auxílio da Sônia e diante daquelas outras pessoas que ele acha odiosas e tal. E, enfim, a gente tem aquele momento final em que eu ainda não sei se a gente consegue falar propriamente em arrependimento. E a gente está falando literalmente da última página do romance. Não é nem o epílogo inteiro, porque no epílogo inteiro a gente tem o mesmo Raskolnikov revoltado da primeira página do romance. Mas há um momento que na minha leitura é epifânico. Essa última página é um momento de epifania. Eu acho que é isso que Dostoiévski quer, para isso que ele tem aquele epílogo e para isso que ele escreveu aquele romance, e que é possível sair desse círculo vicioso do individualismo por uma iluminação e não por um caminho lógico. Ele não se desprovou, ele não se contradisse ou não percebeu que estava errado por vias lógicas. Então, não, porque não é certo o que eu pensei. Por motivos lógico-racionais. Não, ele simplesmente descobre algo que a gente também nem sabe o que vai ser, porque ele diz isto é uma outra história, né? Assim, essa é a última linha do romance. Isso aqui começaria um outro relato. Ele não conta esse relato. Então, o que propriamente Raskolnikov descobriu, ele se descobriu cristão, a gente não sabe. Ele se descobriu que, então a Sônia estava certa. Ele descobriu que a Sônia é outra coisa. Ela é diferente daquele modelo de indivíduo que ele foi a vida inteira e que ele foi o romance inteiro. Tem uma coisa muito curiosa em Crime e Castigo, que Crime e Castigo é dividido em 95% parte 1, parte 2, né? E 1% ali epílogo. O romance, ele se passa em 9 meses. E aí, o 9 meses é a gestação. O próximo grande romance, O Idiota, aparentemente você tem um personagem ali, o príncipe Mishkin, que possivelmente encarna o ideal cristão do Dostoiévski. Eu gostaria de ouvir assim, em que sentido, se é isso mesmo, se ele encarna, mas também em que sentido a catástrofe desse personagem, né, o que ela revela sobre esse ideal. Flávio?
Olha, eu vou ter que dar o spoiler aí para quem está ouvindo. Eu vou para a aporia, para essa aporia absoluta do final do romance. O Mishkin, como você disse, é uma das personagens, vamos dizer, em termos positivos, talvez a grande personagem que Dostoiévski concebia. Vale frisar que era o romance favorito dele, O Idiota era o romance favorito dele, apesar de dizer que sua grande criação literária teria sido ali o Ivan Karamazov de Os Irmãos Karamazov. É como ele não terminou o romance, a gente... Exatamente. Os Irmãos Karamazov seria o primeiro volume da vida de um grande pecador ali, ele não conseguiu terminar esses volumes, mas... O Mishkin, a meu ver, quando o professor Boris Schneiderman, a gente está aqui discutindo Dostoiévski, inclusive porque ele começou toda essa trajetória aqui no Brasil de fundação dos estudos russos. Inclusive traduzindo, né? Exatamente. O professor Boris Schneiderman tem esse final como algo desconcertante, porque o Mishkin, que era uma fusão dostoiévskiana de Cristo e Quixote, essas duas figuras utópicas aí da tradição, vamos dizer assim, oriental, mas sobretudo ocidental, o Mishkin, desde a primeira cena do romance, em que o Ragozhin e ele estão voltando ali para São Petersburgo, na cabine do trem, ouve do Ragozhin que se ele viesse, né, a Anastácia Filipovna, essa grande mulher pungente, das várias mulheres pungentes da obra de Dostoiévski, ele ouve do Ragozhin que ele poderia vir a assassinar a Anastácia Filipovna caso ele viesse a desposá-la e se apaixonasse por ela. E o Mishkin tem um amor de redenção, um amor ágape, um amor ali de tentativa de cicatrização dos conflitos da Anastácia, porque desde o começo ali da sua vida, um canalha chamado Totsky a havia aliciado no Chalé das Delícias, ela havia passado ali por situações de latência, de abuso, e de fato o Ragozhin ao final acaba assassinando Anastácia ali com uma facada. Mishkin já havia desposado Anastácia, ela o havia abandonado em favor ali da sua síndrome de Estocolmo, vamos falar assim, do seu apego às grades de sua cela. Ela fica com o Ragozhin. E aí vem a questão aporética do cristianismo do Mishkin, da tentativa de redenção. Porque o que ele faz? Ele condena inequivocamente o Ragozhin como assassino de Anastácia, mas e a questão evangélica de perdoar não 7 vezes, como pergunta Pedro para Cristo, mas até 70 vezes 7? Então, como oferecer a outra face, segundo, por exemplo, o Sermão da Montanha? Por outro lado, e a justiça para com a assassinada? Então ficou uma questão ali extremamente aporética, uma questão pela qual Cristo passou, por exemplo, na parábola da adúltera, quando os fariseus tentaram pegá-lo ali no contrapé. E a saída dostoiévskiana me parece muito peculiar e importante, porque simbolicamente, e é importante, até a Priscila estava falando, o Raskolnikov no Crime e Castigo, ele vai matar a velha usurária, ele acaba tendo que matar, como decorrência do assassinato, uma segunda pessoa que não fazia parte desses planos claudicantes do Raskolnikov. Isso é muito simbólico. Como se controla, uma vez cruzada a fronteira do não matarás, que controle se tem sobre a ruptura nihilista das relações? No caso do Mishkin, essa tentativa de estender a mão a ambos, que ali era aporética, era impossível, faz com que ele tenha uma ressignificação da crucificação em si mesmo. Essa é a interpretação que eu faço. Na medida em que é a razão dele que se cinde, com ele ficando louco, e como que se oferecendo em holocausto em favor não do assassino e não da assassinada. Ele perde a possibilidade de expressão de si, de vivência de si, uma vez que esse mundo não consegue conciliar essas antíteses postas ali que não chegam a uma síntese superadora. Estou trazendo essa chave dialética, que é a chave com a qual eu leio Dostoiévski. Então, para mim, o final de O Idiota, que é extremamente tenso e mobilizou várias correntes da fortuna crítica para como é possível entender isso? Como é que ele pode afagar o assassino daquela que ele havia desposado? Mas é a justiça para com o assassinado. Me parece que o naufrágio do próprio Mishkin, a cisão da sua razão, o holocausto de si, mostra a potência ali da sua abnegação, mas ao mesmo tempo a impossibilidade desse cristianismo de lidar com aporias reais, com cisões reais que não haviam sido reconciliadas ali nessa modernidade. Lucas, nessa época mais ou menos, década de 60, momento de muita violência, instabilidade,
um crime em especial de um revolucionário chamado Nechayev, radical, nihilista, assassina um dos seus correligionários ali. Né? Isso impressiona muito Dostoiévski, que em parte isso vai levar a escrever um romance chamado Os Demônios, sobre um círculo de jovens revolucionários ali, que vai ser também conhecido, muitas vezes celebrado como uma espécie de enciclopédia da sociedade e da cultura russa, né? Apesar de se passar numa província. Claro. Por quê? Qual é a linha mestra aí desse romance? Bom, é interessante que esse período de retorno do Dostoiévski, então, ao convívio da sociedade, né, na capital depois do exílio siberiano, coincide mais ou menos com o governo do Alexander II, né, que é o tsar que entraria para a história como tsar libertador. E parece paradoxal, como tudo que se refere à Rússia, né, que justamente esse tsar tenha sido, vitimado por um atentado e tenha sido assassinado pelos nihilistas, né? Então essa série de reformas que são empreendidas pelo tsar Alexander são o plano de fundo para praticamente todas as obras do Dostoiévski nessa segunda fase. E aí isso vai criando aos poucos uma atmosfera de relativa abertura em relação ao período anterior, e isso proporciona o surgimento de uma série de correntes políticas, filosóficas e, enfim, grupos que, de fato, ao contrário do círculo de Petrashevski, que era como se fosse um grupo de estudos e círculo intelectual. Era um círculo mais lista de gabinete. Esses aí partiram para, num primeiro momento, em teoria, para o povo, e num segundo momento partiram para a ação contra as figuras do Estado, né? Quer dizer, é nesse, digamos, barril de pólvora em que a Rússia havia se transformado. Mas como que isso se expressa no romance? Quer dizer, o tipo de fenomenologia da violência que ele faz ali, né? Como é que ele organiza isso dramaticamente? Bom, tem a figura que domina o romance, embora que por trás das cortinas, que é o Stavrogin, né? Ele é uma figura que remete, então, o Dostoiévski está sempre criando essa transição genealógica e genética entre os anos 40 e os anos 60, ele quer estabelecer a todo momento essa filiação, né? Então ele vê como o pecado original está lá na inteligência dos anos 40, então o Stavrogin, de certa maneira, faz essa transição, e também a família dos Verhavensky, né? Que são, um deles é de fato, o Verhavensky pai de fato é um representante dos anos 40, e o filho dele, então, essa transição genealógica, né, e genética da geração dos anos 40 para os anos 60, é o que vai criar uma espécie de celeuma dentro da cidade. E aí cria-se uma espécie de microcosmos da Rússia em dois aspectos. Primeiro, que todos os tipos estão colocados ali, né, todas as correntes políticas, filosóficas estão distribuídas, os personagens são, como o Nabokov diria que o Dostoiévski vai sempre criar personagens que não são tipos, mas também não são personagens, eles são ideias plasmadas em seres humanos, né? Então todas essas ideias que circulavam na Rússia estão plasmadas por algum personagem ali. E o próprio Verhavensky também cria ali uma espécie de histeria, dizendo que aquela célula da qual ele faz parte teria uma comunicação com outras células ao longo da Rússia. Então também nesse sentido ele cria a sensação de que existe uma organização que permeia toda a Rússia e que está prestes a dar um golpe de instituir uma nova realidade, e aí o Stavrogin é o escolhido dele, de certa forma. Então esse representante aí da antiga inteligência lá dos anos 40 é quem ele vai colocar numa espécie de pedestal e eleger como a figura de referência esse líder meio napoleônico também, com alguns traços napoleônicos, para fazer essa transição em direção à nova Rússia. Mais ou menos esse é o plot em linhas gerais, né? Então, depois, obviamente, que começa a acontecer uma série de assassinatos, né? De figuras que não estão diretamente ligadas a essa trama originalmente, e aí tem uma espécie de corrupção moral generalizada. Eu vou ter que propor, assim, justapor a isso, sem perder essa trama, mas justapor os irmãos Karamazov, que aí retornam, o grande romance do Dostoiévski, que retorna o tema do crime, da família. De novo, você tem um jovem estudante, um nihilista, uma figura angélica, que é um dos irmãos. São 4 irmãos, né? Mais o bastardo, né? Mais o 3, mais o bastardo, né? Vai ter o parricídio. Mas se eu
por questão de brevidade, que eu vou dizer, talvez nas palavras do próprio Dostoiévski, que a questão do romance é a Teodiceia, ou seja, a justificação do mal diante de uma fé até do próprio autor em Deus, quer dizer, e aí tem a figura central desse Ivan Karamazov, né, a figura pivotal aí. Flávio, qual é o argumento, qual é a história dele ali, e como a revolta dele, como que se exprime isso? Olha, eu vou pegar o gancho aqui com essa questão que o Lucas estava levantando. O que eu acho interessante, Camus, né, o Albert Camus, escritor de nascimento argelino, mas escritor francês, o franco-argelino, vamos chamar assim, tinha uma ideia, uma noção de que autores centrais, e Dostoiévski para ele era a grande figura, ficavam escandindo o mesmo tema ao longo de suas várias obras. E essa chave camusiana sobre a literatura me parece dostoiévskiana por excelência. É possível ler as obras de Dostoiévski muitas vezes para além das fronteiras das suas próprias delimitações. Se nós imaginarmos que a abóbada cindida do mundo, sobre a qual antes pairava Deus, se estilhaçou, é possível dizer que a morte de Deus, ou potencialmente a sua inexistência, espraiaria estilhaços, escombros da fenomenologia da inexistência de Deus, da vontade de poder a partir das várias personagens. Então o Lucas estava falando aí do Stavrogin. O Stavrogin me parece assim o protótipo do super-homem nietzscheano, o super-homem dostoiévskiano. É um mulherengo, é um cara forte, bem apessoado. Inclusive no capítulo final, que foi censurado inicialmente, tem o Stavrogin desenvolvendo ali o relato com requintes de sadismo, com requintes de masturbação do seu envolvimento com uma menininha de 12 anos, se eu bem me lembro, que acaba enforcada, que acaba se enforcando. E o Tikhon, dostoiévskianamente, recomenda o monastério para ele, ao fim e ao cabo. E o Kirillov, que é outra personagem fundamental, é aquele que vai chegar à noção de qualquer afirmação da vontade de poder no mundo é a afirmação desse mundo com base na noção de que não há mais qualquer possibilidade de permanecer aqui, uma vez que o sentido se esvaiu completamente. Então ele chega à consequência mais radical de que o suicídio é, na verdade, o ato fundante da seita nihil. Eu me ofereço em holocausto como Cristo se ofereceu para dar o exemplo para os meus seguidores que devem deixar de se vincular com o mundo. Qual é a resposta, se nós rompermos mais uma vez a fronteira das obras, qual é a resposta que o Ivan Karamazov, sobre quem você me interpela, dá ao Kirillov? O Ivan vai dizer o seguinte: numa época, vou fazer uma piada aqui, pré-Viagra, o Ivan vai dizer que até os 30 anos, né, não tem a pílula azul da felicidade na época, até os 30 anos a vida ainda vale a pena. Porque contingencialmente você pode usufruir e gozar da sua vida, ainda que ela não faça sentido de forma imanente, porque a decrepitude não começou a bater a porta. Mas uma vez a decrepitude tendo vindo, a vida se apresenta no que ela é, que é um vale de lágrimas e uma marcha para a morte. Só que, como você pontuou, Marcelo, essa questão da Teodiceia, essa morte de Deus, essa inexistência de Deus que perpassa as obras de Dostoiévski, vai se congregar no tema central do parricídio. E aí é inequívoca a associação com Deus Pai. Se a figura do pai vem a ser assassinada, a morte do pai imanente, desse beberrão, desse orgíaco, desse bufão numa obra repleta de bufões, que é a obra de Dostoiévski, o Fyodor Pavlovich Karamazov, pode ser lida como uma grande simbologia da morte do Pai Celestial. Em Crime e Castigo, existe uma não divisão do trabalho entre concepção do crime e execução do crime. Mas é interessante perceber que o Ivan Karamazov, que é o grande mentor, que é o grande intelectual por detrás do parricídio, não é o irmão Karamazov que vai executar o pai. E o Dmitri poderia ter assassinado o Fyodor Pavlovich Karamazov, mas o filho fruto do estupro, aquele bastardo não reconhecido, que era um serviçal ali na família, o Smerdyakov, né, que tem até a palavra Smerd, mal cheirosa ali no seu nome, é aquele que não tem nada a perder, para retomar a frase do Marx e do Engels, ali no Manifesto Comunista, dessa geração que não tem nada a perder a não ser os seus próprios aguilhões, e com mais uma simbologia dostoiévskiana, acaba cometendo parricídio, dando a entender, e essa é toda a trama que vai redundar ali no julgamento do Dmitri, dando a entender que o Dmitri teria cometido o assassinato. É como se o subtítulo dos irmãos Karamazov pudesse ser crime sem castigo, porque há uma divisão letal do trabalho entre aquele que concebe o plano e aquele que de fato vai executá-lo. Se ao fim e ao cabo o Ivan enlouquece,
perde a sua razão, olha, até num sentido parelho, obviamente guardadas as diferenças com o que acontece com Mishkin, que eles estão em outro espectro de personalidade na obra de Dostoiévski, e o Smerdyakov acaba se enforcando. O fato é que o princípio nihilista impessoal de alienação em relação a crime e castigo se desenvolve na obra de Dostoiévski. O parricídio, a questão da Teodiceia, ali na revolta, o Ivan vai tentar compreender se é possível reconciliar Deus com a história humana. E por esse cerne do mal, pelo fato de não haver explicação para o mal, pelo fato de uma criancinha ter que pagar de maneira que não tinha nenhum tipo de possibilidade de ela ter consciência, dela ter culpa, responsabilidade pelo mal que ela recebe ali numa situação tétrica, descrita nesse capítulo magistral A Revolta, o Ivan não consegue reconciliar a figura de Deus com a história. Para o Ivan, como para o Raskolnikov, essa impossibilidade gera aí essa vacuidade fundamental que faz com que tudo fosse permitido, inclusive a morte ali do seio de onde ele veio, o assassínio do pai do Fyodor Pavlovich Karamazov. Olha, temos segundos aí para falar sobre a recepção e legado, quais são a grande... Bom, enfim, aí vocês desenvolvam. Priscila? Acho que uma coisa interessante de falar, que a gente até comentou aqui antes sobre recepção, é muito impressionante em qualquer sentido pensar como Dostoiévski se tornou um autor popular no Brasil, como ele é lido, como ele tem sido traduzido nos últimos 10 anos e lido e vendido. E como isso destoa, na verdade, da popularidade do Dostoiévski na própria Rússia. Ele é uma figura muito mais controversa e muito menos ponto pacífico, como um grande, sim. A Rússia celebra seus grandes literatos, seus grandes... A Rússia é toda perpassada por literatura, com monumentos, nome de rua e tudo aquilo. Mas em termos de legado mesmo e de dizer qual o seu escritor favorito, alguém responder, Dostoiévski, é certamente muito mais difícil, muito mais menos provável de se encontrar na Rússia, talvez, do que no Brasil, eventualmente. E eu não sei se eu seria capaz de pensar alguma hipótese para isso, né? Porque os próprios russos ficam muito chocados quando a gente fala que estuda que estuda Dostoiévski, que lê e que traduz e que se interessa. Para eles, essa coisa da Dostoiévshchina, né? Desse escritor pesado, desse escritor difícil de ler. A gente não falou muito disso, mas a linguagem de Dostoiévski é muito complicada. É o exato oposto da linguagem de Pushkin, que é o grande herói literário, Turgenev, né? Do próprio Turgenev, literário aí, que é claro, de Tolstói, quer dizer, Dostoiévski é mais complicado de quase que qualquer um deles, talvez comparável só a Gogol, né, em termos das imagens e do uso da língua. Haveria uma resposta meio pronta, né, que seria dizer que o período soviético obviamente não veria com bons olhos um autor dos demônios, com posições políticas como a dos demônios. Uhum. E a atitude em relação ao Dostoiévski, ela sempre foi dúbia no período soviético, né? A gente pode falar, não, no período do degelo, o período Khrushchev tem lá uma espécie de resgate e tudo mais, só que ao longo de todo o período ele foi um autor que ora era visto como esse reacionário, como um autor contra o ideário que norteava a cultura soviética, mas ao mesmo tempo ele era visto como o intelectual de origem humilde, o Raznatinets, né, o cara que tinha vindo de baixo, portanto, ele era uma espécie de precursor de determinadas tendências da prosa soviética do século XX. E aí, curiosamente, um grande detrator russo do Dostoiévski, que vai na contramão disso que a gente está falando, é o próprio Nabokov, como eu citei agora há pouco. Então, no que se refere à ideologia oficial soviética, não tem ninguém mais... digamos, acima de qualquer suspeita como Nabokov, né? E a leitura que ele faz do Dostoiévski é absolutamente negativa, né? Ele vê um autor incipiente, com premissas absurdas, que, curiosamente, paradoxalmente, seria o mais russo, o mais europeu dos escritores russos, né? Então essa recepção na Rússia, ela passa, claro, por uma questão política, né? A formação soviética, especialmente pós-Stalin, mas também já durante o período ali de guerra civil e dos primeiros anos da União Soviética não havia muito apreço pela obra do Dostoiévski sob o aspecto das belas letras. O próprio Bunin também era um autor que
que não se dava muito bem com esse legado dostoiévskiano, né? Fábio, vou te jogar na fogueira dostoiévskianamente. Você tem 1 minuto para dizer como Dostoiévski profetizou o nosso tempo, como que ele moldou o nosso tempo e o que ele tem a nos dizer hoje. Vou pegar o gancho do que eu estava falando agora. Se nós pensarmos sobre esse processo de alienação, vamos dizer, de cisão, aí para pegar o Raskol, de cisão entre crime e castigo, me parece que Dostoiévski é o escritor, ele é mais atual, nesse sentido, à nossa época do que a dele. Então, em vários momentos da minha pesquisa, dos meus ensaios sobre Dostoiévski, eu aponto que expedientes ali do Holocausto, de indiferenciação, de instrumentalização do outro, estão em germe ali contidos nesse projeto que vai de Crime e Castigo até os irmãos Karamazov, na medida em que se torna mais complexo o processo de vinculação com a culpa. E aí eu faço um parênteses aqui. O grande filósofo romeno Emil Cioran, que a gente galiciza como Cioran, ele chamou Dostoiévski de covarde por causa de Crime e Castigo, porque ele disse que Dostoiévski tinha percebido que o sentido de sua época era o niilismo mais radical e que ainda assim, por ter medo do princípio niilista a que ele havia dado vazão, fez com que o seu personagem se transformasse num cagão e passasse a sentir culpa, são palavras do próprio Cioran, sentir culpa na crônica pelo crime que cometeu. A obra de Dostoiévski, como eu tentei pontuar aqui, deu uma resposta para o próprio Cioran. Me parece muito importante que Dostoiévski sofresse por isso, que subjetivamente ele tentasse encontrar antídotos para esse espírito do tempo completamente nihilista e caótico a que sua época estava dando vazão. Mas a obra dele vai mostrar expedientes que complexificam esse processo de vinculação entre crime e castigo. E eu pontuo que, por exemplo, quem for estudar, quem for ler a biografia do Rudolf Höss, foi o comandante de Auschwitz, né, um oficial da SS que comandou Auschwitz, tem todo um processo para fazer com que os algozes, os pequenos Raskolnikov das câmaras de gás, se alienassem de suas vítimas, para que aquela dor diante do rosto contorcido, diante da súplica, para sobreviver, para fazer com que pelo menos a mãe jogasse o bebê fora da câmara e salvasse a vida do seu filhinho, tudo isso envolveu expedientes de alienação, de impessoalização, que partem de premissas sobre as quais o Dostoiévski fala. E se nós pensarmos, por exemplo, isso é um tema recorrente de ensaios meus, sobre o ataque com drones, a humanidade então é rompida completamente no ato mesmo do assassínio. Porque por mais improvável que fosse, era possível que a Leona Ivanovna e depois a sua irmã ainda conseguissem ou tentassem escapar dos golpes de machada. Como é que se escapa de um ataque de drone feito geometricamente via satélite? Eu diria, eu faço essa brincadeira lúgubre, até com patos dostoiévskiano, que o Picasso, o pintor espanhol Pablo Picasso, não conseguiria pintar Guernica após um ataque de drone, porque não há os corpos cubistas, não há possibilidade de ruína, só há as ruínas das ruínas. E isso vem numa chave de que eu me utilizo dostoiévskianamente. Por quê? Se eu utilizar a mesma premissa de escatologia criativa para pensar Dostoiévski para além dele próprio, ou junto consigo próprio, pensar dostoiévskianamente, escatologicamente, premissas que germinaram a partir de sua obra, é possível aproximar pressupostos ali de criação do Dostoiévski da nossa própria época. Esse processo de utilitarismo, o Raskolnikov me parece ser visto nessa chave. Ele germina, num momento ali de capitalismo nascente, um utilitarismo que vai ser levado às últimas consequências na nossa época, mas que também foi desenvolvido e refinado ali com os irmãos Karamazov, como eu estou tentando pontuar, com a divisão letal do trabalho. Então, quando eu penso nisso, essa escatologia criativa, ela gera um princípio de criação literária que o Dostoiévski nos lega, e que não vou dizer que ele é o primeiro a fazer isso, mas ele é um grande mestre ao fazer isso. Já falei da influência que, por exemplo, o Balzac, a Priscila apontou o Gogol, tendo essa influência nele. Se nós nos apropriarmos disso, é possível ler com Dostoiévski, para além de Dostoiévski, a nossa própria época. Isso faz com que ele se aproxime desse nosso contexto. Certo, obrigado Flávio Ricardo Vassoler, por hoje é só. Obrigado Priscila Marques, Lucas Simone, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.